Meus caríssimos alunos, cá estamos novamente. Estamos a falar a partir do módulo 12. Estamos no bloco C, segunda parte de 3 partes. Portanto, estamos na penúltima aula, penúltimo encontro. Na perspectiva da síntese final. Hoje nós vamos trabalhar psicanálise e os estudos de gênero. Vocês já têm uma iniciação na questão de gênero. Ao longo do nosso curso, trabalhamos diversas reflexões a respeito da comunidade LGBTQIA+. Mostramos a vocês conceitual de gênero e de orientações sexuais. Portanto, vamos apresentar uma síntese final na perspectiva dos estudos de gênero. Psicanálise em diálogo com estudos de gênero. Outro tema que vamos abordar hoje, a psicanálise em diálogo com o cinema. Fizemos uso de diversas indicações onde a arte do cinema fez como recurso os fenômenos que experimentamos, provocados pelas motivações inconscientes, pelas dinâmicas do inconsciente. Vamos trabalhar psicanálise e educação e já sinalizamos da pouca presença da psicanálise no mundo da educação, em termos de aprendizagem, em termos de educação emocional. Vamos abordar hoje também psicanálise e ciências sociais, como se dá o diálogo entre esses dois campos e, finalmente, psicanálise e religião. Como se dá esse diálogo e quais os interesses de uma ciência e da outra ciência, a ciência religiosa. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho e vamos aos nossos temas de hoje. Diferentemente dos encontros anteriores, fiz aqui um apanhado que nos facilitasse a compreensão. Então, em relação à psicanálise, em diálogo com as questões, estudos de gênero, observem, questão conceitual. Do lado da psicanálise, a preocupação com o inconsciente, moldando a identidade de gênero e sinalizando que o gênero é uma construção psicológica, evidentemente influenciada por desejos, fantasias e normas sociais. Estamos a falar, portanto, dentro de uma determinada cultura, de normas de masculinidade e feminilidade. Já fizemos provocações nessa perspectiva. Podemos apresentar 3 exemplos, por exemplo, na experiência, na vivência do complexo de Édipo, onde plasmamos a nossa identidade de gênero, onde se forma a identidade de gênero desde a infância com a experiência da família, dos primeiros cuidadores. Existe realmente uma internalização de normas masculinas e femininas. Complexo de Édipo. Estamos a falar. Questões de gênero e inconsciente. O inconsciente pode resistir às mudanças de normas de gênero. Vejam quantos que não se expressam, quantos não se manifestam, quantos experimentam ansiedade e depressão, insegurança, por encontrar dificuldade na vivência de identidades não binárias ou transgêneras. Dinâmica inconsciente.
Outra observação em relação à psicanálise tradicional, as concepções tradicionais de gênero e sexualidade sempre se apresentaram de um modo conservador. Já comentamos o papel e as contribuições de Judith Butler, questionando as premissas freudianas. Avançando, questão de gênero, psicanálise e cinema, conhecemos a arte, é contagiante, é uma plataforma que explora com intensidade os temas psicanalíticos, em busca de uma compreensão mais profunda da realidade existencial. Então, na experiência dos personagens, das tramas e dos temas, se revela desejos inconscientes, ansiedades, fantasias, um grande jogo da vida. Observamos algumas produções onde o inconsciente se faz representar, filmes, por exemplo, de Hitchcock, Psicose, ou David Lynch, Cidade dos Sonhos, trabalhando as manifestações que se apresentam na exploração do inconsciente. Manifestações que se revelam por meio de sonhos, lapsos, desejos reprimidos. Em relação às narrativas edipianas, a estruturação dessas narrativas, refletindo o complexo de Édipo, temos Hamlet, de Laurence Olivier, ou Star Wars, onde o conflito central gira em torno das relações familiares e de poder. Ainda falando de cinema, as fantasias é um veículo poderoso para trabalhar fantasias e desejos. Observem, por exemplo, o ano passado de Marienbad, de Alain René, trabalhando narrativas fragmentadas para retratar essa experiência onírica e que se apresenta por meio dos mecanismos do inconsciente. Muito interessante, psicanálise e cinema. Psicanálise e educação, já fizemos duras críticas à pouca presença da psicanálise. Ela pode ajudar no processo de aprendizagem, pode ajudar no desenvolvimento infantil. Estamos a falar da criança, estamos a falar do profissional da educação, do professor. Como é importante resgatar na escolaridade a importância do inconsciente, a importância das emoções e dos conflitos que se experimentam e se revelam no processo educativo, experiências desde a infância que caracterizam comportamentos padrões. Então, lembrando que a psicanálise na educação, ela ajuda na construção da identidade e da subjetividade. Tem um lugar significativo e precisa ocupar esse lugar. Relação professor e aluno, alguns exemplos. Observando a psicanálise permite observar as dinâmicas transferenciais e contratransferenciais que acontecem do educando com o educador, do professor com o aluno, na sala de aula e fora da sala de aula, onde muitas vezes transferência da figura parental ao professor, projeção dos sentimentos inconscientes do aluno. Resistência à aprendizagem, muitas vezes, é um mecanismo de defesa, por a criança sentir-se ameaçada no seu equilíbrio emocional e identidade. Como o professor muitas vezes não tem formação, não se dá conta do lugar e da força, das motivações e das pulsões inconscientes, o professor perde uma grande oportunidade de desconstruir as resistências. Questão da educação emocional, em se fazendo presente a psicanálise no mundo da educação, ajudará na inclusão da educação emocional.
Ajudará a trabalhar conflitos e trabalhar habilidades emocionais. A psicanálise ajudará em diálogo com a educação. Veja quantos desafios. Diria, num primeiro momento simples, mas na verdade complexos. Com relação à psicanálise e ciências sociais, a psicanálise complementa as ciências sociais, justamente porque ambas, psicanálise e ciências sociais, se voltam para o comportamento coletivo, se voltam para a natureza das instituições e das estruturas sociais, não só da natureza, como dos impactos. Vocês se lembram, desde as primeiras aulas, a psicanálise não deve se circunscrever simplesmente à individualidade, à subjetividade. Deve trabalhar a coletividade. A psicanálise permite insights sobre desejos, medos inconscientes que impactam os fenômenos sociais, culturais e políticos. É um estudo muito interessante. Por exemplo, formação de identidades coletivas, ou de estados, ou de países, ou de organizações religiosas, ou de torcidas organizadas, ou de ONGs, movimentos políticos, esportivos, e aí vai a diversidade. A psicanálise permite entender as identidades coletivas e como elas se mantêm. Evidentemente, por meio de mecanismos de projeção, identificação, idealização. Observemos no nosso contexto nacional e nos contextos de movimentos sociais. Estudo de ideologias, falando de movimentos sociais, ideologias significativas, em falando da cultura de massa, da produção cultural, falávamos das ideologias. Quando falávamos da ética e da moral, comentamos a respeito de ideologias. Quando falamos das tradições religiosas, comentamos das ideologias. As ideologias sempre uma visão parcial da realidade. As ciências sociais, também a psicanálise, colaboram na análise de ideologias políticas para mostrar suas crenças que vão ao encontro das necessidades inconscientes. Seja numa relação amistosa com a autoridade, seja numa relação beligerante em relação à autoridade ou mudanças. Eu, propriamente, tenho uma história de aproximação e distanciamento de autoridades autoritárias. Autoridades estão sempre a serviço da cidadania, da promoção da vida. Autoridades equilibradas. Autoridades autoritárias estão a serviço delas mesmas. Olha a ideologia, comportamentos de massa. A psicanálise e as ciências sociais procuram compreender o movimento das massas. Vejam, nós tivemos recentemente uma quebradeira em Brasília, um movimento de massa fora do controle. Ainda nesses últimos tempos, estão a apurar as responsabilidades. A massa, ela sempre infantiliza, a massa sempre desgoverna. Então, imagine, a psicanálise permite a compreensão justamente com as ciências sociais, compreender histerias coletivas. Por que não podemos chamar a violência em Brasília de histerias coletivas? Pânico moral.
como expressão concreta de desejos reprimidos, medos partilhados. Olha a contribuição significativa da psicanálise. E, finalmente, psicanálise e religião. Dois construtos, dois substratos, duas propostas. A psicanálise vê a religião como uma construção psíquica que atende às necessidades inconscientes. Por exemplo, desejo de proteção, busca de sentido da vida, superação de angústias existenciais. Já dizia nos primeiros encontros, não existe incompatibilidade, não existe confrontos entre uma área e outra área, existe uma complementação. Tem que se fazer uma leitura na perspectiva da na perspectiva da integralidade. Ainda que Freud, observe ali, tenha abordado a religião de uma maneira infeliz, quando sinaliza de uma ilusão culturalmente sancionada, derivando do desejo infantil de proteção paternal. Interpretação de Freud, uma das teorias. E cada um deve se perguntar se tem sustentação ou não tem sustentação. A religião como uma ilusão. Será? Precisamos caminhar mais para buscar mais informações. Precisamos trabalhar, crescer mais em maturidade para estarmos com uma melhor bagagem para responder a esse desafio de complexidade. Observe o fenômeno da sublimação na experiência religiosa. Também a experiência religiosa sublima desejos inconscientes, trabalha impulsos primários, ou transforma impulsos primários em práticas e crenças culturalmente aceitas. Veja os diversos segmentos religiosos, as diversas tradições, como trabalham a sublimação. A experiência, o sentimento de culpa, o sentimento de perdão, de redenção. A psicanálise trabalha o papel da culpa na experiência religiosa, onde sentimentos de culpa inconscientes podem ser projetados em conceitos religiosos. Por exemplo, a experiência do pecado em diversas dimensões, ou da redenção. A teologia tem trabalhado muito essa perspectiva da culpa, e hoje a teologia moderna tem uma visão diferenciada para o lugar da culpa, para o lugar da redenção. Então, é interessante observar o sentimento de culpa na perspectiva da psicanálise. E temos que trabalhar, porque do ponto de vista da cultura, das crenças e valores, das tradições, das normas, o sentimento de culpa delimita muitos movimentos e pode criar limites falsos ou verdadeiros, a depender de quem administrar ou manipular o sentimento da culpa. Vocês se lembram, por exemplo, que durante muito tempo se trabalhava numa perspectiva religiosa a masturbação com sentimento de culpa. E hoje nós sabemos que trata-se de um fenômeno que a biologia explica com muito equilíbrio e a psicanálise, evidentemente, traduz da melhor forma. Quanto aos estudos comparativos, vamos lembrar de Jung, quando trabalhou os arquétipos religiosos e comparou os arquétipos religiosos com os
das imagens arquetípicas do inconsciente coletivo, observando encontros, similaridades e chegando à conclusão de que a religião é uma expressão de necessidades psicológicas profundas e universais. Muito interessante. Bem, com isso, com essas considerações, vamos apresentar um pouco dos recursos, para que a gente tenha uma ideia da proposta. Aqui nós temos a síntese final. Estávamos a falar de psicanálise, estudos de gênero, sexto. O sétimo, psicanálise e cinema. Psicanálise e educação. Psicanálise e ciências sociais. E, finalmente, psicanálise e religião. Um texto de suporte, trazendo uma retrospectiva. O outro texto que eu apresentei a vocês, 5 temáticas da bioética, também em forma aqui de síntese. Então, o primeiro texto da bioética, o envelhecer e a gerontologia, ética no cuidado com os idosos, aparece muito também nas terapias psicanalíticas. Um outro tema, pandemias e resposta ética, gestão de crise de saúde pública. Recentemente experimentamos isso aqui no Brasil e no mundo. Outro, abordagem da bioética, personalização da medicina, desafios éticos em tratamentos baseados em genética. Muito interessante. E vamos para o quarto, ética da informação em saúde, segurança e consentimento em sistemas eletrônicos. Cada vez mais, né? Com o aumento do uso de sistemas eletrônicos na saúde, é preciso garantir segurança e privacidade às informações pessoais. E o último, bioética global, desafios éticos em saúde à escala mundial. A bioética global se preocupa com a justiça no acesso aos cuidados de saúde em diferentes partes do mundo. Já refletimos sobre isso. Vamos para a plataforma de aprendizagem. Aqui nós temos o primeiro e o segundo que conversamos, os temas que trabalhamos. Vamos a David Zimmerman com a sua proposta, é o texto 18, a crise atual e as perspectivas futuras da psicanálise. Um texto muito interessante. Adaptação técnica, a expansão do campo analítico, a necessidade de formação continuada e a supervisão, relação com as novas tecnologias e o mundo digital, perspectivas futuras e o compromisso com a humanização. E, finalmente, o último texto, nós temos aqui voltado para a experiência das emoções e sentimentos, como os mecanismos de defesa lidam com as emoções desagradáveis. Emoção e sentimento. Emoções desagradáveis. Emoção, a nossa reação primeira. Nossa reação primeira. O sentimento é a emoção trabalhada, conscientizada, acompanhada de inteligência emocional. Perfeito? Repressão, esquecimento inconsciente de sentimentos dolorosos. Como se dá a repressão? A negação, recusa de enfrentar a realidade desagradável, perdas. Atribuição de sentimentos e desejos próprios a outros. Aqui só retornando um pouquinho, recentemente vi uma reportagem que dizia de um trabalho de uma pastoral aqui na grande Florianópolis, talvez no continente, dizendo de um grupo de pastoral que dá assistência às famílias migrantes, famílias que vieram de outros países para o Rio Grande do Sul, tiveram uma perda pela migração do país de origem e tiveram logo em seguida uma segunda perda pelas inundações. E saíram no Rio Grande do Sul, chegaram até Florianópolis e cá estão com a assistência desse grupo de pastoral, justamente para trabalhar
uma segunda realidade desagradável, um segundo trauma. Trauma da migração, perda. O trauma da inundação, perda. Projeção, atribuição de sentimentos e desejos próprios aos outros. Racionalização, justificação lógica de emoções inaceitáveis. Sublimação, transformação de impulsos inaceitáveis, atividades aceitáveis. Perfeito? Meus caríssimos, passamos do nosso tempo. Tínhamos reservado apenas 15 minutos, passamos 10 minutos, mas acredito que as considerações foram favoráveis, benéficas, farão bem. Bom estudo, bom trabalho. Até nos vermos novamente no último encontro do 12º módulo, voltado para a síntese final do nosso curso.